Queremos conversar nessa manhã principalmente sobre uma mudança em nossas vidas. Quando chega essa época de final de ano, e eu já estava me antecipando, eu já estava quase que acabando o ano agora aqui, mas chega uma época de mudanças. Todo mundo planeja, todo mundo pensa em algumas mudanças. Chega o final do ano, é um tempo em que pensamos em mudar algumas coisas. E glória a Deus, porque podemos mudar todo instante, a todo momento nós podemos experimentar essas mudanças. E eu quero falar nessa manhã sobre mude seu nome, mudar o seu nome. Como que nós podemos experimentar isso na nossa vida? Tem um texto em Gênesis 35, 10, e é Deus dizendo, Deus diz o seguinte: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Nós sabemos que Deus, e tem muitos textos, muitas palavras de Deus que falam sobre mudança de nome. Deus muda o nome e com isso está mudando toda uma história, todo um trajeto, toda uma caminhada. É como se nós pudéssemos experimentar isso, uma transformação automática. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que vêm falar e vêm conversar e falam assim: eu gostaria de mudar o meu nome no registro mesmo. Eu não gosto muito do meu nome, mas o nome, antigamente, ele era mais do que um registro, uma anotação, uma identificação. Ele dizia algo muito profundo sobre a pessoa. E eu vejo que essa mudança que Deus quer fazer é uma mudança em nós. Mais do que uma mudança no nome, mas uma mudança nas nossas vidas, na forma de conduzirmos a nossa vida, na forma de vivermos cada dia. Conversamos a semana passada acerca do amor, entender o amor de Deus. E é interessante que ver quando o amor de Deus, observamos o amor de Deus, está lá nesse texto que conversamos na semana passada, de 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O texto falando de amor, e nós entendemos que Deus é amor, talvez se mudássemos a frase, ali, amor para Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. E tem algumas coisas que Deus não é. Deus não é. Deus não faz dessa forma, Deus não age desse jeito nas nossas vidas. Ele não procura os seus próprios interesses. Ele abre mão de todas as coisas para que a gente possa viver a vida abundante. Quando entendemos esse amor de Deus, e esse texto está relatando aquilo que não é, o amor não é. Portanto, Deus também não é. Deus não tem nada a ver com essas coisas. E nós podemos viver essa vida de amor, essa vida plena que Deus tem para cada um de nós. Mas para isso a gente precisa experimentar algumas mudanças. Algumas coisas não combinam mais. Não podem mais estar alinhadas com aquilo que fazíamos até então. Algumas coisas precisam ser mudadas na nossa vida, isso vai refletir nas atitudes que temos. O amor, ele reflete nas nossas atitudes. No momento que eu vivo esse amor de Deus, as minhas atitudes passam a ser as mesmas atitudes de Deus. Não é assim? As mesmas atitudes que Deus tem, assim também nós temos essa mudança. E eu vejo que é essa mudança que nós queremos e devemos experimentar. E nós só vamos fluir no amor de Deus quando nós estivermos alinhados na palavra dEle. Naquilo que a palavra dEle nos ensina. Mesmo quando estamos desalinhados, mesmo quando nós saímos um pouco fora, nós podemos ajustar e voltar. É nesse caminho, é por aqui que eu quero andar, é por aqui que eu devo andar. Amados, e quando Deus fala sobre uma mudança de nome, uma mudança de vida, eu vejo que é isso que cada dia nós podemos buscar. Eu posso buscar essa mudança na minha vida.
E eu quero conversar hoje, exatamente, nós lemos o texto quando fala da mudança do nome de Jacó, e eu quero falar um pouco sobre a história de Jacó. Entendermos a vida de Jacó, as experiências que ele foi passando e como Deus foi moldando ele em cada momento. Às vezes não percebemos, mas as situações que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, elas vêm para nos moldar, para nos transformar. Muitas vezes sofremos com essas coisas que acontecem, algumas situações que estão acontecendo conosco, e não entendemos que é Deus mexendo em algo para transformar, para que o propósito dele se estabeleça nas nossas vidas. Quando Jacó nasceu, havia ali uma liberação sobre a vida dele, havia toda uma expectativa sobre a vida dele. E eu creio que é assim com a vida de cada um de nós. Deus tem uma expectativa grande sobre cada um de nós, aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. O texto de Gênesis, quando relata o nascimento de Jacó, diz o seguinte, Gênesis 25, 21, diz assim, Isaque, pai de Jacó, ele orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Até aqui a leitura desse texto, esse texto mostrando acerca do nascimento de Esaú e de Jacó, os 2 irmãos. Mas a gente percebe aí que Jacó, antes mesmo ali, no nascimento dele, ele já estava procurando dar um jeito, ele já estava pegando no calcanhar do irmão, ele já queria nascer antes, porque ele queria o direito à primogenitura. Primogenitura é algo importante, nós sabemos disso, e ele fala assim, eu quero esse direito. Eles estavam os 2 ali no ventre da sua mãe, e ele nasceu puxando o calcanhar do seu irmão. Ele buscava ali os seus interesses. Peraí, eu vou nascer primeiro eu, antes de tudo eu. Já querendo dar um jeito nas situações, naquilo que acontecia. Ele estava ali com um olho grande, ele queria saber exatamente as coisas, mas é isso que eu quero para mim, desde pequeno, desde o nascimento. Um jeito especial de fazer as coisas, que muitas pessoas chamam de métodos. Eu tenho meus métodos de conseguir algumas coisas. Ele já estava buscando os seus métodos, ele sabia como enganar, como usurpar, tinha uma estratégia. Claro que ele era inteligente, ele tinha uma inteligência muito boa, muito forte. Mas ele cria que o sucesso dependia mais do jeitinho dele, e não tanto de Deus. Ele não buscava a dependência total de Deus. O nome Jacó significa usurpador. É isso que significa o nome Jacó. Então, quando ele nasceu, foi dado o nome, ele diz assim, você é um usurpador. Foi o nome que foi declarado. Também significa aquele que segura pelo calcanhar. Era esse o nome dado a ele. Esaú, ao contrário, o nome Esaú significa coberto de pelo. Coberto de pelo. Já nasceu assim e foi a vida inteira dele. Eles eram diferentes, um diferente do outro. Só que Jacó, ele procurava seus próprios interesses. E o texto que lemos, que fala do amor, ele diz assim, não busca os seus próprios interesses. Não é assim, isso não é amor, não tem nada a ver com amor, portanto não tem nada a ver
com Deus. A sua forma de conduzir, a forma de Jacó conduzir as coisas, não era das mais convenientes. Ele não estava aí nem aí com as coisas, desde que se dessem bem. Eu vou me dar bem, não importa como eu consiga fazer, se eu me dou bem, isso é o suficiente. E eles cresceram, os dois garotos que nasceram, cresceram. Esaú era caçador, ele caçava, ele gostava de ficar solto nos bosques, ele gostava da caça. Era isso que ele gostava de fazer. Jacó, ele gostava de cuidar do rebanho, ele gostava de cuidar das ovelhinhas, ele estava por ali, vivia nas tendas. A Bíblia diz, ele vivia em tendas. Ele estava vivendo a vida dele desse jeito. E diz que os pais tinham um olhar diferente para cada filho. Eu não sei como que pode isso, um pai ou uma mãe gostar mais de um filho do que do outro, mas diz que o pai, ele gostava mais de Esaú. Ele olhava para Esaú, ele gostava de Esaú. Já a Rebeca, ela gostava mais de Jacó. Ela tinha um olhar diferente para o filho. Cada um tinha um filho preferido, um filho predileto. E para esse, ele olhava de uma forma diferente. Um dia, quando Esaú voltou da caça, Jacó tinha preparado ali uma comida, tinha feito um prato especial. Tinha preparado lá um prato com lentilha, tinha cozinhado, tinha feito esse cozido, e tinha feito uma coisa. E devia estar muito saborosa essa comida. Devia estar muito cheirosa, porque Esaú chegando cansado, vindo da caça, ele falou, eu quero esse prato, me dá desse prato, eu quero comer disso dali, eu quero comer. E Jacó faz uma proposta, ele faz um plano, ele tinha um plano, ele olhando os seus interesses, ele faz a seguinte proposta diante de Esaú, ele diz assim, olha, pode sair um negócio aqui, você tem uma necessidade, você tem um desejo, eu tenho algo que eu posso oferecer, a gente troca, a gente faz uma troca. Eu te dou esse prato saboroso, cheiroso, olha só que perfume que está saindo aqui, e você me entrega o seu direito de primogenitura. Você abre mão desse direito. E Esaú diz assim, mas como eu estou com tanta fome, eu vou morrer de fome aqui. O que me adianta ter a primogenitura se eu vou morrer? Então eu troco, claro que eu troco. Fez negócio, ele abriu mão de algo. Dava para fazer negócio ali, era uma oportunidade. E Jacó aproveitou essa oportunidade. Ele negociou com o irmão que estava com fome. Ele não queria deixar passar. Ele armou direitinho para Jacó. E Jacó aproveitou disso. Ninguém pode dizer que Jacó não sabia usar uma boa estratégia, não é? Ele sabia usar. Ele sabia como fazer essa estratégia. E é claro que Esaú, ele errou. Ele errou quando ele fez isso. Ele abriu mão de algo que Deus tinha preparado para ele. Ele abriu mão da primogenitura, ele abriu mão da honra, ele abriu mão de todas as coisas. Não, deixa para lá. E Jacó aproveitou essa situação. Jacó aproveitou essa situação. Só que mais tarde, quando ele foi receber a bênção do primogênito, para que o pai abençoasse a vida do filho, do primogênito, daquele primeiro, ele, mais uma vez ajudado por sua mãe, ele foi lá e se passou por Esaú. A mãe diz assim, olha, teu pai vai abençoar a vida do primogênito, então esse é o momento, se prepare para isso. Ele se fantasiou de Esaú. Ele se passou por Esaú, ele entrou no lugar de Esaú e falou assim, eu quero a bênção, eu vou colocar a minha cabeça aqui e eu quero receber essa bênção. Vai ser derramada sobre a minha vida. Foi assim que Jacó alcançou, ele já tinha feito primeira vez, ele já tinha feito uma negociação. E agora, mais uma vez, segunda vez, ele vem e se apresenta diante do seu pai, já velho, já cego, já não enxergava muito bem. E diz assim, eu quero que o Senhor me abençoe, eu sou Esaú, eu sou Esaú. Foi o que aconteceu ali, e está descrito na Bíblia em Gênesis 27, no versículo 27, diz assim,
Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, era o mesmo cheiro. A mãe de Jacó e a mãe de Esaú, ela deu as roupas de Esaú para que ele vestisse. Ele disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que os abençoarem. Ele recebeu a bênção do seu pai. O pai abençoou a vida dele. Ele havia preparado, havia pegado lá um cabrito e colocou aquele pelo do cabrito, porque o pai passou a mão e falou assim: deixa eu ver se é meu filho mesmo, deixa eu conferir se é você, Esaú. E passou a mão e viu que estava peludo ali. Colocou aqui também em cima e o pai identificou. Embora ele tenha dito: a voz é de Jacó. A voz é muito parecida com a voz de Jacó. Mas o cheiro, esse cheiro, o jeito, os pelos, isso pertence a Esaú. Por isso ele o abençoou. Deus tinha um propósito nisso tudo. Na hora certa, Deus faria com que acontecesse. Muitas vezes a gente não espera o momento certo. A gente quer dar uma mão, a gente quer ajudar Deus, acelerar o processo. E não é isso que acontece. Nessa vontade de acelerar um processo para que Deus cumpra o propósito, muitas vezes a gente erra. E eu vejo que nós temos que aprender no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Existe o Cronos, o tempo nosso, o nosso tempo, mas existe o Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus cumprir todas as coisas. E quando tudo é feito debaixo do tempo de Deus, as coisas fluem mais rápido, fluem melhor. Davi, por exemplo, ele foi ungido ainda adolescente, ainda jovem. Ele sabia do propósito. E o Espírito levava ao ponto dele tocar a harpa. E aquilo que acalmava, os espíritos imundos que atormentavam a Saul, saíam de perto. Era o propósito de Deus acontecendo no momento certo. Quando Deus tem um plano, Ele sabe como fazer. Deus sabe como fazer. Vai ser no tempo certo, no tempo dele. Deus nunca precisa dos nossos meios. Deus nunca precisa do nosso jeitinho para estabelecer as coisas. Ele planejou, Ele vai cumprir. É no propósito de Deus. Precisamos colocar e aprender a colocar os nossos planos segundo os planos de Deus. Alinhar os nossos planos com Deus. Assim é mais fácil. Assim se torna muito mais fácil. Quando Jacó recebeu no lugar de Esaú a bênção do primogênito, diz que Esaú chegou logo depois com a sua caça, veio trazendo tudo e falou assim: agora eu vou receber a bênção do meu pai. E Isaac diz assim: eu já abençoei, eu já liberei a bênção, já está liberada sobre a vida. Mas pai, não era eu, não ficou nada para mim, não restou nada para mim. Eu falei assim: já está liberado, já foi liberado. Naquela época era assim, a bênção era sobre o primogênito, ele tinha uma diferença, inclusive na partilha dos bens, era diferente o tratamento de um filho para o outro. Mas ele chegou daquele momento e ele fez um juramento para Jacó. E diz assim: eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar o meu irmão. Foi isso que Esaú liberou, ele declarou, ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio. Ele diz assim: eu vou matar o meu irmão. Ele me enganou, ele enganou o nosso pai, e eu vou acabar com ele. A ponto que Jacó teve que sair daquele local. Ele saiu dali. Ele falou assim: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então eu vou para a casa do meu tio. Eu vou para a casa de Labão, irmão de Rebeca, da sua mãe. E ele foi para lá. Ele foi para lá e ao chegar, ao se aproximar da casa do tio,
ele vê sua prima, filha de Labão. Ele vê Raquel e diz assim, essa é essa moça. Eu quero me casar com ela. Eu quero me casar com Raquel. Ele já viu, ele já entendeu, ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. No entanto, Labão falou assim, para você ter isso, meu filho, você tem que trabalhar para mim por 7 anos. 7 anos. E Jacó trabalhou por 7 anos para Labão, cuidando dos rebanhos, cuidando de todas as coisas, cuidando de tudo. E quando ele foi estabelecendo ali algo para o seu futuro sogro, né? Para o seu tio e futuro sogro. Ele trabalhou 7 anos e ao término de 7 anos ele vai receber a promessa dele. E quando Labão vai entregar e diz que ali, naquele momento, ele prepararam algo e a filha dele foi levada à tenda de Jacó. Só que não foi Raquel, foi Lia. Foi Lia que ele foi levada diante dele. Ele chegou a dormir com ela, consumou o casamento com Lia. E no dia seguinte ele se assusta, ele diz assim, como que pode? Não foi essa, não foi essa que eu pedi. É interessante, amados, que ele passou a noite com Lia, mas ele não olhou nos olhos dela. Ele não reconheceu, ele não sabia que era Lia. Amados, quem não consegue olhar nos olhos, não consegue olhar também no coração. Se você não olha nos olhos de uma pessoa, você não consegue saber o que ela está sentindo. Eu acho muito estranho quando eu converso com alguém e essa pessoa não olha nos olhos. Você já conversou com alguém e essa pessoa não olha nos teus olhos? Sempre fica de cabeça baixa, nunca consegue olhar para você? Se você não consegue olhar nos olhos de uma pessoa, como que você vai perceber o coração dela, os sentimentos dela? Jacó, ele estava ali, passou a noite com Lia, tomou-a por esposa e nem olhou nela, nem percebeu os sentimentos dela, nada. No dia seguinte ele chega, não, foi um erro, aconteceu um erro aqui. Eu quero desfazer, vamos cancelar esse acordo aqui, não é dessa forma. Só que naquela época também, uma filha, para que a segunda filha casasse, a primeira tinha que casar antes. Era assim que funcionava. E ele falou assim, não, mas a que eu quero é Raquel. A que eu quero é Raquel. E aí, ele fez um novo acordo com o seu sogro, com o seu tio. Ele falou assim, eu trabalho mais 7 anos. E a Bíblia diz que esses 7 anos passaram muito rápido. Porque ele estava tão feliz em conquistar isso que ele não percebeu o passar do tempo. E diz assim, então, agora eu trabalho mais 7 anos para que eu possa ter Raquel, para que eu possa desposar com Raquel. E aí, ele trabalhou mais uma vez por 7 anos para que pudesse desposar com Raquel, que era a mulher que ele queria. É comum naquela região mais de um casamento. Até hoje ainda existe isso. Quando eu estive no Egito, eu conversando com o nosso guia, e ele falava o português, não tão bem, mas falava o português, dava para entender. E ele falando assim, aqui no Egito é possível, pelas nossas leis, um homem casar com até 3 mulheres. 3 mulheres você pode casar. 3 mulheres. Eu falei, e você tem quantas? Eu falei assim, uma só, pastor, uma só. Já dá muito trabalho cuidar de uma. Mas também, para você casar com 3, você tem que ser muito rico. Porque você tem que sustentar as 3. Não é somente casar, você tem que ter recursos para manter. Você precisa manter as suas mulheres. Você precisa disso. Então, eu falei assim, então, para mim, uma só tá bom. Eu casei com essa e é com essa que eu fico. Eu falei, tá bom, então tá certo. Mas Jacó, ele estava ali, ele pegou a segunda esposa, então, a segunda filha de Labão, e ele ficou trabalhando. Ele ficou trabalhando ali para Labão. E mais algum tempo, ele falou assim, agora que eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar. Ele fez uma proposta para Labão. Ele diz assim,
eu vou cuidar do rebanho e todas as ovelhas, aquelas que vierem salpicadas e pintadas, essas passam a ser minhas. Essas serão minhas, essas serão tuas, Jacó. E ele fez um acordo com Labão. E a partir daquele momento, ele passou a cuidar tanto do rebanho de Labão, como também aquelas que passaram a ser as suas ovelhas, todas que nascessem de uma forma diferente. É recessivo, seria a minoria. No entanto, Jacó, mais uma vez usando das estratégias, ele fala assim, eu vou cuidar para que aumente. Ele cuidava do rebanho de Labão, mas a parte que cabia a ele crescia muito mais ainda. Crescia muito mais. Ele pegou varas verdes, cortou, descascou essas varas, fez um cercado próximo ao lugar onde elas iam beber água. Ele diz assim, com essa estratégia, vão se procriar muito mais essas ovelhas. E ele põe ali as ovelhas mais fortes, ele criou um ambiente, como se ele estivesse criando ali algo protegido, para que elas pudessem se procriar. E começaram a dar muitas crias. E ele ficou riquíssimo. Ele conquistou muito dinheiro nesse local, a ponto dos filhos de Labão desconfiarem, dizendo assim, ele está passando a perna em você, pai. Você não percebe que ele está te enganando? Ele está com o rebanho dele é muito maior, tem crescido muito mais. E o seu não. O seu rebanho tem diminuído, tem ficado reduzido. Jacó foi ficando rico, fazendo as estratégias dele. Mais uma vez, usando das estratégias que ele tinha. E eu creio que Deus já estava pensando nesse tempo, e diz assim, Jacó, eu vou te pegar lá na frente ainda. Vai caminhando, aí lá na frente nós vamos ver tudo isso. Deus não impede, amados, Deus não impede. Quando a gente busca as nossas estratégias, Deus não impede isso. Ele deixa a gente caminhar. Só que Deus tinha preparado uma bênção para a vida de Jacó. Deus estava multiplicando tudo isso. Ele estava preparando algo, mas Jacó continuou fazendo das suas estratégias, dos seus ardis ali. E passado 20 anos, ou seja, ele passou 14 anos, 7 anos para ter a primeira filha, 7 anos para ter a outra filha, e mais 6 anos ele passou ali produzindo, e o rebanho dele cresceu tanto que a desconfiança aumentou. Ele viu que a coisa não ficou boa para o lado dele. A Bíblia diz que Labão, quando Jacó olhava para Labão, ele diz assim, o olhar de Labão não está favorável a mim. Não está favorável, eu não estou encontrando o favor no olhar dele. E eu falo assim, eu preciso sair daqui. E ele decide voltar para a casa do pai, para onde morava o pai, onde Esaú estava. Ali onde havia a promessa dele ser morto. Ele falou assim, acho que eu prefiro ir embora daqui e voltar lá e enfrentar Esaú do que ficar aqui, porque aqui a coisa vai ficar ruim para mim. Jacó sabia que não ia ser fácil. Pensa num cara preocupado. Pensa num cara que estava angustiado diante daquela situação. Eu não sei se você já passou por algum momento de angústia e dizer assim, eu não sei o que vai acontecer. Parece que se eu for para cá vai dar errado, se eu for para lá também vai dar errado. O que eu fizer não tem jeito. O que eu fizer não vai dar certo. Jacó estava nessa situação. Ele estava vivendo esse momento. E ele foi orar a Deus. Às vezes a gente deixa para fazer por último aquilo que a gente deveria fazer primeiro, antes de tudo. Ali ele resolveu, ele falou assim, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar. Em Gênesis 32, no versículo 13, diz assim, e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Ele separou, a estratégia que ele teve foi assim, 200 cabras e 20 bodes. Eu vou separar 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10
jumentinhos. Ele separou um presente, ele falou assim, eu vou levar um presente para o meu irmão Esaú. Eu vou acalmar Esaú. Eu vou amansar ele, eu vou afofar ele com esses presentes. Eu vou dar presentes a eles. E ele diz aos seus empregados, pois afinal de contas ele estava riquíssimo, ele tinha muitas coisas. Ele falou assim, eu vou abrir mão daquilo que eu recebi e eu vou dar de presente para Esaú. Diz assim, só que os empregados eles irão em grupos. Primeiro vai um grupo, dá um intervalo, dá um espaço. E quando chegarem diante de Esaú, quando encontrarem Esaú, diz assim, o seu irmão, o seu servo, mandou isso para você. Então vinha o primeiro grupo, eles assim, o seu servo, o seu irmão, enviou isso para você. E cada uma das caravanas que estavam seguindo, ele ia colocando, ele ia mostrando aquilo que Jacó tinha orientado. Se vocês lembram, quando lemos ali no começo, quando os dois nasceram, a palavra diz que o mais velho serviria ao mais novo. Jacó agora ele está dizendo assim, o seu irmão, o seu servo, na verdade. Ele não está se identificando como irmão, mas como servo. Ele tomou a posição de mais velho. Ele assumiu uma posição que não era dele. E ele diz assim, já que eu sou, então agora, eu tenho o direito da primogenitura. Eu assumi a condição do mais velho. Eu sou o servo. Eu sou aquele que serve. Eu vim aqui para servir. Eu voltei, Esaú, Jacó está dizendo assim, eu voltei para ser servo. Jacó usou dessa estratégia para tocar a vida do seu irmão. Ele tinha consciência do que ele tinha feito para Esaú. Ele sabia o que ele tinha feito. Ele não tinha amado o seu irmão. Ele olhou mais os interesses dele do que o interesse da outra pessoa, do irmão dele. Ele não se preocupou com a verdade. Aliás, ele mascarou essa verdade para que pudesse justificar os seus atos. Só que naquela noite aconteceu algo na vida de Jacó. Ele passou a noite no Val de Jaboque. Ele passou a noite nesse lugar chamado Val de Jaboque. O lugar do encontro dele com Deus. A Bíblia diz que ali ele lutou com Deus. Ele lutou e diz assim, você não vai daqui, você não sai daqui, eu preciso de algo. Ele estava clamando agora, pela primeira vez, por uma interferência tão forte de Deus. Somente Deus pode mudar a minha e a sua vida. Somente Deus pode trazer essa transformação. Ele estava disposto a abrir mão de tudo. Aquilo que ele conquistou naqueles 20 anos. Naqueles 20 anos, usando de engano, usando de estratégia. Ele falou assim, eu abro tudo, eu dou tudo isso para o meu irmão. De quem eu sou servo. Todo o esforço, tudo aquilo que ele fez. Mesmo sem ter amor. Ele diz assim, eu abro mão. Porque agora eu preciso de algo diferente. Eu preciso da bênção de Deus. Eu preciso experimentar a bênção de Deus na minha vida. E ele diz ao anjo, eu não o deixarei se não me abençoares. Se a bênção não for derramada sobre a minha vida, eu não vou deixar. Eu não vou sair desse lugar. Ele dispensou estratégias. Ele dispensou os jeitinhos que ele costumava dar. E ele era sábio nisso. Ele sabia como fazer. Ele sabia como dar jeito nas coisas. Ele falou assim, eu abro mão de todas essas coisas. E Deus pergunta a ele, quem é você? Como que você se chama? Como você se chama? Qual é seu nome? Ele diz assim, Jacó, usurpador. Eu sou um usurpador. É isso que eu sou. Ele reconheceu algo que ele estava vivendo, que ele estava fazendo por toda a vida dele. Ele diz assim, esse sou eu. Esse sou eu. Eu sou assim. E nesse momento Deus diz para ele,
eu mudo o teu nome hoje. Hoje você muda. Hoje você deixa de ser Jacó. Nesse momento, Deus transformou a vida dele. Todas aquelas experiências que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha vivido. Deus fala assim, a partir de agora, começa um novo tempo na tua vida. A partir de agora, você não é mais usurpador. Você é Israel. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Esse era o nome real. Esse era o nome que Deus tinha para ele desde o começo. Desde o começo, Deus tinha preparado isso. Muitas vezes nós queremos mostrar para os outros a nossa reputação, criar uma imagem. Mas quando Deus vem, Ele muda todas as coisas. Quando Deus muda o nome dele para Israel, e o nome Israel significa homem que luta com Deus. Homem que luta com Deus. Aliás, em Gênesis 32, 28 diz assim, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Ele passa a partir de agora ser conhecido como Israel. Esse era o nome que Deus tinha para ele desde o começo, desde antes dele nascer. Deus já tinha estabelecido algo, mas ele quis continuar por muito tempo lutando como Jacó, como usurpador, como enganador, enganando, usando estratégias. Mas no momento em que Deus muda o nome dele, muda a história da vida dele. Tudo aquilo que ele tinha adquirido, e Deus tinha dado tantas coisas. Ele chega diante do irmão, chega diante de Esaú, Esaú, eu quero que você receba tudo isso é seu. Deus me fez próspero, mas eu quero que você seja abençoado. Esaú diz assim, eu não preciso disso, eu não preciso de nada. Deus me abençoou também, eu tenho tido muitas coisas. Eu falei assim, mas preciso dar isso a você. Ele já não queria mais passar a perna, ele já não queria mais enganar, ele só queria agora cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus. Amados, Deus entra na nossa vida para fazer transformação, para mudar todas as coisas. E quando Deus muda o nome, Ele está dizendo assim, eu mudo a tua história, eu mudo aquilo que vai acontecer sobre a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Muitas vezes a gente deixa de usufruir, porque a gente ainda está tentando dar um jeito nas coisas. Porque eu ainda não cheguei diante de Deus e me rendi diante dele e disse, Senhor, o Senhor que vai fazer. A ponto de ali no Val de Jaboque, Jacó sair manco de uma perna, porque um dos nervos dele foi tirado do lugar. Ele lutou tanto, ele falou assim, eu vou até o extremo da minha força, eu abro mão de todas as coisas. E diz que Jacó, quando sai dali, quando sai desse lugar, Jacó começa a observar algumas coisas diferentes. O olhar dele muda. É interessante, queridos, que o nosso olhar começa a mudar a partir do momento em que temos uma experiência em que permitimos Deus fazer a vontade dele. O texto em Gênesis 32, 30 diz assim, aquele lugar ali onde ele esteve face a face com Deus, Jacó chamou de Peniel, pois diz, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Mas Jacó ele estava caminhando, mancando, né? Havia lutado com Deus, ele estava mancando, tinha tido uma experiência tão forte com Deus, que tinha mudado sua história, seu nome, todas as coisas. E ele disse que quando ele passava, ele viu o sol nascendo. Quantas vezes será que Jacó já não tinha visto o sol nascer? Diversas vezes Jacó já tinha visto o sol nascendo. Mas naquele momento, depois dessa experiência, ele começa a olhar as coisas que ele estava acostumado a ver de uma nova forma. Ele olha o sol e repara na beleza, na grandiosidade do sol. Amados, muitas vezes a gente está tão preocupado com algumas coisas nossas, pessoais, ou nos jeitinhos que nós podemos dar,
Mas quando nós temos a experiência com Deus e Deus muda, a gente começa a reparar em coisas que nós não reparávamos antes. Por que agora era diferente? O sol havia mudado? Não, o sol não mudou. O sol era o mesmo. É porque agora Jacó era um novo homem. Agora ele não era mais Jacó. Agora ele era Israel. Uma nova pessoa, sem o peso da escravidão. Parece que o sol brilha mais. Sem o peso da escravidão, parece que o sol brilha muito mais. Ele deixou de ser usurpador para ser Israel. As situações mudam quando nós mudamos. Quando Deus muda a nossa vida, as situações que estão ao nosso redor, elas mudam. Deixamos que os planos de Deus sejam estabelecidos. Por que Esaú não matou Jacó? Ele havia prometido, ele diz assim, quando Jacó voltar, eu vou matá-lo. No entanto, ele foi lá, conversaram, inclusive Jacó dizendo assim, olha, isso é tudo teu. Ele falou assim, tá bom, vamos caminhar juntos, meu irmão, vamos caminhar juntos. Ele diz assim, não, pode ir na frente, eu vou mais devagar, eu vou no passo do gado, no passo das crianças. É assim que nós vamos caminhar, eu vou caminhar de uma forma devagar agora. Israel, não mais Jacó, ele estava tão transformado que as atitudes dele eram diferentes. E Esaú não matou Jacó porque ele não encontrou Jacó. Quando ele encontrou Israel. Quando ele viu Israel. Ele viu uma pessoa transformada, mudada por Deus. Não porque ele queria, mas porque ele clamou, porque ele foi na presença de Deus. Ele falou, Deus, eu não saio daqui enquanto não houver uma transformação na minha vida. Eu não abro mão. Por isso que Esaú não matou a Jacó. Porque ele encontrou a Israel. Quando nós mudamos, as situações que nós vivemos são transformadas. Amados, Deus coloca marcas na nossa vida. Como cristãos, nós temos uma marca, a marca do amor. Essa é a marca do cristão. E esse texto, quando está dizendo, o amor, ele não faz essas coisas. Ele não busca seus próprios interesses. Ele não suspeita mal, ele não se ressente do mal. Não faz nada disso. Quando nós temos essa marca, a marca do amor, a nossa vida é transformada. É uma restauração. E eu vejo que é isso que Deus está fazendo nos nossos dias, nos nossos tempos. Transformando as nossas vidas, restaurando algo, para que nós, cada um de nós, possamos viver no propósito que Deus estabeleceu. Não mais naquilo que nós pensávamos, com tantas estratégias, com tantos argumentos, mas no que Deus quer fazer. Deus quer estabelecer isso, um perfil para nós, um perfil de relacionamento, vivermos esse amor. Por isso a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa restauração que Deus tem feito nos nossos dias, para que possamos ser transformados e possamos viver esse amor. Deus, Ele fez e continua fazendo transformações nas nossas vidas. Amados, é pela vida que nós vivemos, a nossa vida diária com Deus, é que nós somos transformados. Quando nós vivemos essa vida de amor, muda tudo à nossa volta. Todas as circunstâncias. Por isso precisamos viver dessa forma. As pessoas que ouvem, mas não quem fala de Deus. As pessoas ouvem mais quem fala de Deus, não quem fala de Deus, mas quem vive Deus. Não adianta eu falar tanto de Deus, se eu não vivo Deus, se eu não tenho a minha experiência com Ele e a minha transformação, a minha vida é mudada, o meu nome é mudado, porque mudou o meu jeito de ser. Essa transformação que Deus faz, Deus tem o caminho dEle, Deus vai cumprir o caminho dEle, não importa, por mais que eu tenha tentado e por mais tempo que tenha demorado. Eu creio que Deus está ali esperando, Ele fala assim, uma hora Ele vem buscar. Uma hora ela vem buscar e vai encontrar
nessa experiência. Amados, o caminho de Deus é diferente do nosso caminho. Muitas vezes queremos atalhos, queremos viver algumas coisas antes do tempo. Deus, ele tem o propósito dele. Livro de Isaías, o último texto que eu quero ler, Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas o pensamento de Deus, o caminho de Deus, ele está acima daquilo que nós podemos perceber, daquilo que nós podemos viver se estivermos tentando usar estratégias humanas, se estivermos tentando usar das nossas condições, dos nossos meios. Deus tem algo maior para fazer. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Creia nisso. Quando Deus muda o nome de alguém, Ele muda a história dessa pessoa, Ele muda a vida dessa pessoa. Essa transformação que Deus quer fazer conosco, uma mudança total.